Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, tirando o seu tempo para meditar na Palavra de Deus. Nós estamos aqui felizes porque você faz parte dessa história e você está aqui acompanhando conosco a lição deste trimestre. Temas do Evangelho de João. Que lição fantástica que está! Abordando temas extremamente relevantes para nós nos dias de hoje e, acima de tudo, mostrando a respeito sobre o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui assistindo, é porque Deus te chamou para um propósito muito grande. Então, por favor, preste bastante atenção nos momentos que vamos passar aqui. Vamos estudar a lição 7, a lição que fala sobre bem-aventurados os que creram, e também para que você possa ficar por dentro do conteúdo da nossa associação. Se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistAleste, tá vendo aqui o GC aqui embaixo? Vai lá, clique no sininho, fique por dentro do conteúdo da nossa associação e também do mips.apl, é o nosso Instagram. Vai lá, fique por dentro só do conteúdo da nossa querida Escola Sabatina. Comece a nos seguir e curta os nossos reels para que a gente possa aqui desenvolver um pouco mais ainda da palavra do Senhor, tá bom? Lição 7. Se você ainda não tem a lição, vai lá, baixe o aplicativo ou ligue na Casa Publicadora Brasileira para você comprar o seu manual físico, tá bom? Na Escola Sabatina você pode escolher o idioma se você quiser. Você pode também baixar o aplicativo para estudar em mandarim, filho. Se você quer estudar em mandarim, vai lá, estuda em mandarim, em francês, em belga, o que você quiser. Vai lá, mas não fique sem a lição, porque esse aqui é o pão espiritual da tua vida matinal, tá bom? Temos aqui nossos amigos. Estamos chegando na última semana com nossos amigos aqui. Pastor Alex, que é nosso líder da área de Ministério Pessoal, Escola Sabatina da Associação Paulistana. Pastor, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor Jesus. Um abração para vocês que amam Jesus como nós daqui do podcast amamos, que você continue se apegando e tendo esse manual maravilhoso que é a lição da Escola Sabatina, para todos os dias estudar a Bíblia em profundidade com comentários riquíssimos. Vamos pro céu acompanhados, porque a gente tem que repartir isso com os outros também. Amém. Pastor Alisson Brasil, diretamente de Carapicuíba. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Manda um abraço agora para quem que vai ser dessa vez? Agora, o abraço de hoje... Primeiro eu quero agradecer, né, pastor Leonardo, pelo convite, né? Esperamos voltar outras vezes também, né? Opa! Pastor Alex. Entendi. E eu quero... O abraço de hoje vai para todos os membros, professores, líderes da minha querida igreja e para você que está nos assistindo aí, que estuda a lição da Escola Sabatina, né? É uma bênção essa lição, então meu abraço a você nessa oportunidade. E a você da querida Associação Paulistana, por favor, comece aí a nos seguir nas redes sociais. Pastor Alex é nosso companheiro, nosso amigo. Pastor Alisson Brasil também. Dê uma moralzinha pro podcast da nossa União Central Brasileira aqui, que eu tenho certeza que muitas bênçãos estão preparadas para vocês, tá bom? Lição 7. Bem-aventurados os que creram. Pastor Alisson, o senhor pode orar para nós nesse momento, darmos início ao estudo da palavra? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque primeiramente nós estamos neste grupo dos que creram, dos que foram convencidos, convertidos pelo testemunho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe através desta lição, em nome de Cristo. Amém. Amém. João capítulo 20, verso 29, Jesus lhes disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Gente, como que eu acho tão interessante esse versículo. Bem-aventurados, felizes são aqueles que creem em mim, mas nunca me viram pessoalmente. João, ele foi escrito basicamente para esse povo, né? Na época de Cristo, as pessoas tiveram que conhecê-lo pessoalmente. Sentirem, o tocaram. Hoje, basta nós ouvirmos sobre ele e já é o suficiente para o nosso coração. Tempos diferentes, gerações diferentes, mas é o mesmo Jesus. Como que isso é tão importante para nós nos dias de hoje, pastores?
Interessante é a palavra, né? O bem-aventurado quer dizer feliz ou abençoadíssimos, né? Abençoadíssimos são aqueles que creem. Então, aqueles que creram, a crer em Cristo nos dá uma alegria, uma bênção para este momento. Crer em Cristo, ela é a divisão, é o ponto crucial, o momento definitivo, o ponto decisivo da vida de qualquer pessoa. Crer em Cristo. A história dividiu antes e depois de Cristo, né? A nossa história também é dividida antes e depois de Cristo. A história de qualquer pessoa. Então, crer em Cristo está no âmago, no cerne, na vida de qualquer pessoa. Eu sempre digo que nós temos, na vida, 3 decisões para tomar. A primeira delas é a questão de trabalho, né, faculdade, como que você vai se posicionar na sociedade, socialmente. A segunda, se você vai casar ou não, essa é uma decisão super importante, a pessoa que vai te ver vulnerável, né, a pessoa que você vai escolher para estar com você em todos os momentos, o casamento. E a terceira é a única que tem implicações eternas, é o que você vai fazer com a realidade de que Jesus Cristo existe, o que nós vamos fazer com a realidade desta pessoa. Né? Então, o texto começa dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que ouviram, aqueles que creram. O que diferencia a eternidade da perdição eterna é crer com compromisso ou não crer com compromisso em Jesus, né? Não importa o contexto, não importa o momento, não importa a situação social, não importa a hierarquia, não importa a cor. O que diferencia para a eternidade ou não eternidade é aceitar Jesus e sua mensagem espetacular de fato, ou não aceitar essa mensagem espetacular de fato, né? Eu gostei da introdução dessa lição de sábado, porque só essa introdução aqui é um tratado, né? É uma metralhadora de conversões, né? Olha aqui, eu vou até mencionar rapidinho com vocês. João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus. André, quando disse para o seu irmão: achamos o Messias. Filipe disse para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Natanael disse: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. A samaritana: não seria ele por acaso Cristo? Os samaritanos: nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Pedro: Senhor, para que iremos? O Senhor tem a palavra eterna. A Marta: eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O ex-cego afirmou: uma coisa eu sei, eu era cego e por ele agora eu vejo. Pilatos: eis aqui o rei de vocês. Tomé: meu Senhor e meu Deus. E aí a provocação para você e para mim, diante desses testemunhos espetaculares de pessoas que tomaram a decisão certa diante do encontro com esse Jesus, né? E você, repetindo até uma palavra do próprio Cristo, né? O que direis que eu sou? Quem você diz que eu sou? Para você, eu sou quem? Tá bom, você disse quem eu sou para sua mãe, quem eu sou para sua igreja, quem eu sou para sua religião, quem eu sou para sua cultura, quem eu sou para esses personagens da Bíblia, mas para você, quem eu sou? É o que importa. Sua resposta é o que importa para sua eternidade. Eu lembro que Jesus, voltando a Abraão ali na parte de domingo, eu acho muito interessante aquela parte. Que ele começa a voltar à mente do judaísmo, o pai da fé, Abraão. Ele começa a dizer para as pessoas: eu me lembro quando Abraão disse sobre mim. Mas como que você não tem nem 50 anos ouviu? Não, eu sou. Gente, como que essa frase eu sou ela é tão categórica na questão da pré-existência de Cristo. Porque o eu sou apareceu lá para Moisés, apareceu para Abraão, aparece em outros momentos peculiares na história do judaísmo. Como que Jesus ele faz o povo voltar a Abraão para poder mostrar quem ele é? Como que isso é tão importante para nós nos dias de hoje? Esse termo para o judeu era muito forte, né? Não é à toa que a cena em João capítulo 8 vai terminar de uma maneira dramática. Então, os judeus, como conhecedores do Antigo Testamento, eles conheciam um diálogo que Deus teve com Moisés. E o diálogo foi na sarça ardente. Deus ele chama Moisés através de uma sarça que ela queimava, mas não se consumia. Manda Moisés tirar a sandália dos pés, porque o lugar em que estava tornou-se santo pela presença de Deus. E aí ele começa a dizer para Moisés a missão de Moisés. E Moisés: olha, e eu vou falar que quem me enviou. E aí o próprio Deus diz, né? Eu sou te enviou. O Yahvé, né? Te enviou.
esse título, então, era um título que ele era apenas um título soberano de Deus. Não é à toa que os judeus eles respeitavam tanto essa palavra, o Yahvé, que eles não pronunciavam, né? É muito provável que você que está nos acompanhando aí, você abra a sua Bíblia no Antigo Testamento e você encontre alguma palavra escrita Senhor, tudo maiúsculo. É porque na tradução, na transliteração, como os judeus eles não colocavam o nome, o Yahvé, eles colocavam Adonai. Ou às vezes eles escreviam, né, o Yahvé, mas quando ia escrever o Yahvé, pegava um outro pincel ali e escrevia de tamanho respeito que eles tinham com a palavra. Então nós estamos falando aqui de algo que era muito caro, era muito precioso para o judeu. É o nome de Deus. E claro, nós lembramos do mandamento, né? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você vai lá nos 10 mandamentos, no terceiro mandamento, está também o Senhor tudo maiúsculo, tudo maiúsculo. Então, eles tinham esse respeito. Agora, veja como é que é impactante, porque Cristo, até aqui, até o capítulo 8, ele tinha dito lá no capítulo 4 para a Samaritana, eu sou o Messias. Só que agora, num templo, diante de líderes, diante do povo, abertamente ele diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou. Ele está se identificando como aquele personagem lá do Êxodo, que fala com Moisés. Ele está dizendo aqui, ele está afirmando aqui, utilizando o mesmo título que o próprio Deus utilizou a si mesmo quando foi se demonstrar a Moisés. E por que isso termina de uma maneira muito trágica? Porque, quase trágica, né? Porque o verso 59 diz assim que quando os judeus ouviram ele usar esse título, imediatamente eles pegam as pedras, eu vou ler aqui então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, estava dentro do templo. Então, por um lado, uma revelação espetacular de Jesus cumprindo uma profecia, né? Realmente a glória daquele templo foi muito maior do que a glória do templo de Salomão que foi destruído, porque o próprio Deus tabernaculou, estava ali, mas por pouco, o povo ali não apedreja ele, Cristo Jesus, né? E analisando esse contexto, a gente percebe o seguinte, que com Jesus, você e Jesus na sua vida não tem meio termo não. Ou é tudo ou é nada, né? Porque se analisando o contexto, se você percebe que Jesus não era de fato Deus, ele não era de fato Deus, ele era um líder, era um mestre, um rabi e tal, mas não era Deus, aquilo que ele estava falando realmente era digno de levar pedrada naquela época, naquele contexto tinha das leis. Ele era um lunático falando besteira. Vamos calar a boca dele na pedrada. Agora, se era aquilo, eles também não poderiam ficar na mesma posição. Teriam que se dobrar, se encurvar e adorá-lo. Então, ou eles matavam ele na pedrada, se não era verdade, ou eles teriam que se dobrar e adorá-lo. E acabaram não fazendo as duas coisas. Ficaram com vontade de jogar as pedras, não jogaram, mas também de longe, também não adoraram, né? Num encontro pessoal com Jesus, na prática é isso que acontece com cada um de nós também. Nós nos deparamos, como aqueles líderes religiosos, com essa decisão. Ou eu o aceito como Deus, e o adoro, e a minha vida vai ser guiada a partir daqui do querer dele, ou eu o rejeito e deixo esse negócio pra lá porque tá falando besteira. Não tem como, eu não aceito ele como Deus totalmente, mas também... Não, ou ele estava falando uma mentira aberradora, ou ele estava falando uma verdade que deveria provocar as pessoas a se prostrarem diante dele. Pode falar. Não, é que eu acho interessante que nós estamos no capítulo 8 de João, né, quando ele faz essa declaração. E talvez alguém ficasse perguntando, mas será que não foi muita imprudência dele ter dito isso, usado um termo tão importante no meio dos judeus, no meio dos líderes? Mas veja, lendo os capítulos, os 7 primeiros capítulos, Cristo ele já havia dado semeion, demonstrações de autoridade, que eles vão chamar de sinais no livro de João, semeion, demonstrações de autoridade. Ele já havia dado várias demonstrações de autoridade que ele, de fato, era mais do que um profeta. O que eles poderiam ter feito aqui, então? Peraí, vamos aqui confrontar o que ele está falando com o que nós estamos vendo. A vida dele com o que está escrito sobre ele, as profecias. Vamos confrontar. Não acontece, né? No ímpeto, quando eles ouvem, a paixão pela religiosidade foi maior do que o amor pela verdade, né? Olha que absurdo isso, né? E é onde nós entramos num contexto ali de segunda-feira que eu acho surpreendente a história de Maria, né? Uma mulher que queria fazer um ato para que ninguém pudesse ver,
mas o complemento da sua obra exala pela casa. E eu acho interessante, né? A viúva que foi fazer a oferta no templo não queria que ninguém notasse. Mesma atitude, né? Mesma atitude. Mas Jesus viu o que aquela viúva fez. Aqui, enquanto os discípulos, um discípulo, na verdade, o mais sem vergonha na época, né, que era Judas, e João é o único que relata que Judas era ladrão, metia a mão na bolsa que ficava o dinheiro, né? Uhum. Como que é interessante esse testemunho de Maria, Jesus voltando na casa de Lázaro, ali no almoço, uma coisa que ela não gostaria que ninguém visse, mas foi notada por Jesus e por todos. Como que essas pequenas ações que nós devemos nos concentrar, né? Porque às vezes a gente se preocupa em coisas tão grandes e na verdade são coisas singelas e simples que ninguém nota que vai fazer a diferença na nossa vida. Como que a gente pode mostrar através do testemunho de Maria aqui? Jesus lê a autenticidade, né? Como ele leu da viúva pobre, já que a gente fez o paralelo, ele viu que ninguém viu. Porque eles viram os montantes ali, aquele valor ali, moedinha, ninguém nem percebe. Mas ele viu que aquela mulher estava dando tudo que tinha. Com Maria, aqui na cena do perfume caríssimo, né? 1 ano de pagamento de um trabalhador comum daquela época, 1 ano inteiro dava para comprar um perfume que ela derramou numa ajoelhada diante dos pés de Jesus, né? Por isso que o Judas, que era dinheirista, quase deu um strequeleque lá, falando, para ela aí, esse dinheiro aí dá para fazer muita coisa, né? Mas Jesus exaltou a atitude. Ele entendeu o que ninguém estava entendendo, ele leu o que ninguém leu. Por que aquela mulher comprou? Qual era a atitude dela? Qual era a intenção dela? O que moveu ela a fazer o que ela fez, tanto comprar quanto levar para derramar ali? Ela queria perfumar o corpo dele quando ele morresse, mas percebeu ali, ó, do jeito que o caminho está indo, ele vai ser ungido rei. Estudei alguma coisa na Bíblia sobre isso, eu ouvi alguma coisa, vai ser ungido rei, eu quero ser a primeira a homenageá-lo. Não para mostrar para os outros, de novo, né? Não para os outros perceberem, para ele perceber. É como se desligasse a cena ali, se ofuscasse todo o contexto e para ela só estava ligado Jesus na cena. Tinha muita gente naquele jantar, ela era uma mulher, podia ser criticada diante daquela atitude e tal, mas ela não estava nem aí para o resto. O foco dela era Jesus. Ela queria ir até aos pés de Jesus e ungí-lo com a maior alegria do mundo, a maior satisfação do mundo. Mas e o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam falar, qual seria a reação, como é que iam julgá-la? Ela não estava nem aí, porque o foco dela era tão intenso em Jesus que ela, a despeito de tudo isso, ela foi e alegrou o coração do mestre, né? A lição é muito rica em puxar alguns contextos bíblicos, que diz que quando Jesus foi para o seu sofrimento final, ele levou essa memória da atitude de Maria, ungindo com os seus pés como um presente caro, e aquilo o encorajou a enfrentar os seus momentos finais para a morte, porque Maria representou todos os sinceros, inclusive você que está assistindo aí com a gente, todos os sinceros que também iriam viver uma vida de devoção, entrega e homenagem a esse Jesus maravilhoso, né? Eu achei interessante aqui também os paralelos que vão acontecendo no livro de João, né? Até aqui. Aquela ideia de que às vezes, tudo bem, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas você tem aqui um contraste interessante que o discernimento ele não está com a maioria aqui, né? E quando a gente vai entendendo na história da Bíblia, você tem, por exemplo, na história de Noé, né? A minoria com discernimento, Elias com 450 profetas de Baal, a minoria com discernimento, mais 7.000 que não havia se dobrado. Aqui você tem também, nesse contexto, ainda no livro de João também, né? Todos os discípulos deixam ele, só fica 12, a minoria com discernimento. E aqui você tem uma casa, os discípulos, o pessoal, olha, que desperdício, né? Gastou o salário de 1 ano. Você pega aí um salário mínimo vezes 12, nós estamos falando de uns 13 mil reais, 18 né? mil. 18 mil. O salário mínimo tá? 1.400. 1.400. O cara é tão rico, cara, não tem nenhum valor, né? 1.400. Então você tem aí o equivalente, é claro, né? Para o nosso dia, enfim. Mas ela pegou o salário de 1 ano, e ela comprou um único perfume para
para ungir Cristo, né? O discernimento com a minoria, né? E Cristo ele reconhecendo, a intenção do coração, é que às vezes realmente no comportamento da multidão, o comportamento ele é ético, mas não é verdadeiro, né? O comportamento ele é estético, mas ele não é real. E aqui você tem uma mulher, ela somente, né? Que vai e faz um ato de tamanha grandiosidade, né? Por conta da atitude do coração dela. Eu quero ungir ele, a expectativa. Se ele vai se tornar rei, que eu seja a primeira, né? Deixa eu já gratificar ele. A ideia é essa, né? Gratificar ele por tudo que ele fez, né? E aí, nessa linha, olha que extraordinário, né? Aqui no livro Desejar Todas as Nações, página 446, na lição de segunda-feira, partezinha final lá, faz essa menção, né? E ao descer as trevas, falando sobre Jesus, dos momentos finais da morte, né? Ao descer as trevas do seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança desse ato de Maria e o perfume. Levou consigo a lembrança desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Pastor Leonardo, já pensou o privilégio de você ter um momento de atitude sua para com Cristo e saber que ele ia usar isso como combustível para si, no momento mais difícil da vida dele? Imagina o presente que ela recebeu. Nem sei até que ponto ela tomou consciência de que aquela atitude dela seria uma referência para o Salvador daquele jeito. Ela queria simplesmente homenageá-la, dizer um muito obrigado de uma maneira caprichada e cheirosa, né? Mas foi muito além, porque foi combustível para ele. O combustível do nosso Jesus é a nossa gratidão e adoração a ele. Isso é que moveu ele fazer tudo que fez até o Calvário por nós, e move continuar trabalhando a redenção e vir nos buscar daqui a pouco, nos preparando o lugar. O que move, o combustível do nosso Jesus maravilhoso são atitudes como a de Maria, né? E é onde que nós entramos na parte de terça-feira, a gente vê o oposto, né? A atitude de Pilatos. Pilatos ele teve um testemunho involuntário a respeito sobre Cristo, né? Ele apresentando o rei dos judeus, apresentando ali e Jesus podendo testemunhar o porquê ele veio a este mundo. Mas Pilatos categoricamente é apresentado como o tipo de pessoa que permite ser governado por outras. É uma verdadeira Maria vai com as outras, né? Ele permite com que a multidão decida por ele. Ele não tem domínio próprio sobre as suas próprias decisões. Pode ser até meio redundante o que eu disse, mas é a verdade absoluta disso. Como que a história de Pilatos ele mostra que, para nós, todas as vezes você vê que a maioria sempre está errada. É a minoria que está levando o contexto da verdade. Como que a gente pode trazer esse contexto do... Pilatos ele teve a oportunidade de reconhecer Jesus. O evangelho é para todos. É o contexto que Paulo diz depois, futuramente, todos vós sois predestinados à salvação. A salvação estava em pessoa, né? Na frente dele, personificada na pessoa de Cristo. Ele poderia, muito bem, livrar Jesus da cruz, mas ele preferiu seguir o contexto da popularidade. Jesus sempre esteve contra a popularidade e Pilatos quis viver de acordo com a popularidade. O que essa história traz para nós nos dias de hoje? Porque hoje a gente vê muito cristão superficial, né? É o cristão dos likes. Às vezes a gente tem medo de ser cancelado, né? Sim. Agora, qual é a verdade sobre tudo isso aqui que a gente pode trazer? Se eu me posicionar lá no meu grupo de WhatsApp, se eu me posicionar lá no meu trabalho, se eu me posicionar lá na minha faculdade, se eu me posicionar lá na minha família, eu vou ser cancelado, eu vou ser criticado, né? Mesmo que eu seja convencido, eu sou um cristão de identidade secreta, né? Isso tudo é cretinice diante da proposta de Deus, né? Olha para Jesus, o que ele passou, olha para os discípulos que o seguiram, o que ele passou, olha para os patriarcas e profetas, o que eles passaram, olha para os heróis de hoje, o que eles têm passado por assumir Jesus. No mundo tereis aflições por minha causa, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer em mim. Eu não me envergonho diante dos homens e também não me envergonhei diante do meu
do meu Pai, se vocês não se envergonharem de mim também. Olha a métrica de Jesus, né? Ele não tem vergonha de nós e passou pelo que passou por nossa causa. E ele espera algo da mesma resposta. Espera também que a gente não se envergonhe dele, né? Diferente de Pilatos, que é um exemplo negativo para nós, que muitas vezes, infelizmente, nas covardias do dia a dia, a gente se identifica, né? Olha só, aqui a lição mencionou, pelo contexto bíblico, que por 3 vezes, nitidamente, escancaradamente, Pilatos reconheceu por pelo menos 3 vezes. Ele é inocente, ele não fez nada, ele é um homem bom. Mas mesmo convencido de quem Jesus era, ele não se comprometeu, porque entre se posicionar ao que nitidamente é certo e a aceitação pública social, ele ficou com a aceitação pública social. Isso aqui tem que mexer comigo e com você, isso é muito sério. O que acontece aqui é dramático, me faz pensar realmente, seriamente em mim, e é perceptível também o drama ali, a tensão do momento entre Pilatos, de Pilatos para com Jesus, né? Ele se convence de que ele fica com medo quando ele vê a acusação. Olha, a acusação ele está dizendo que ele é filho de Deus. Ele já tinha conversado com Cristo. Aí ele fica com mais medo ainda, porque a impressão que ele tem é que existe há alguma nobreza ali naquele homem espancado. Ele chega a perguntar no verso 38, né? Você vê que é uma pessoa sincera, né? O que é a verdade? E quantas pessoas sinceras realmente estão aí, né? Se perguntando, tá, o que é a verdade? Aonde eu posso encontrar a verdade? Aonde eu realmente posso, aonde eu posso realmente descansar? Em que realmente confiar? O que é a verdade? A mente dele inquieta. E Cristo está sinalizando para ele, né? Olha, a autoridade que você tem é a autoridade do meu Pai, né? Cristo ele vai se colocando para ele, você é o filho de Deus, tu disseste que para os judeus era uma maneira de você confirmar o que a pessoa estava falando para você. A situação estava tensa, né? Mas Pilatos ele não conseguiu romper com a pressão. A pressão era tão grande que ele olhou para o que ele tinha, para o percurso político dele, a ascensão política dele, e olhou para Cristo. E ele entendeu naquele momento que não valia a pena. Não valia a pena abrir mão da ascensão política dele para aceitar a Cristo. Mesmo convencido de que Mesmo convencido de que ele era o Cristo. Isso aqui é muito trágico, né? Porque nós temos esse contexto, às vezes, né? Com familiares de irmãos, pessoas que vão assistir escola sabatina, inclusive, que são pessoas que vão estar lá na escola sabatina, são simpatizantes da igreja, a esposa vai para a igreja, o filho participa dos desbravadores e aventureiros. Intelectualmente falando, essa pessoa, racionalmente, ela sabe, puxa, olha quanta coisa boa aconteceu na minha família. Mas isso não sai da mente, não desce para o coração. Isso não faz com que ela se movimente e diz assim, não, diga, né? Vale a pena eu também me posicionar ao lado de Cristo, né? Isso aqui é profundo. E uma figura de Pilatos, para todos nós, para mexer comigo e com você, é o seguinte: ele poderia ter declarado quem Jesus era, que estava convicto disso, e libertá-lo, ou condená-lo. E nós, figuras de Pilatos, temos a mesma oportunidade hoje. Ou a gente assume quem é Jesus, ou condena essa fé socialmente, né? Dependendo da nossa posição, por mais argumentos que tenhamos e pressão que recebamos, né? Aí você vê uma pessoa que poderia, não fez. Uma pessoa que viu Jesus, talvez não há outro relato que Pilatos tenha visto Jesus pessoalmente em outro momento, mas você vê o testemunho de Tomé. Eu fico abismado no contexto de Tomé, porque todas as pessoas vieram falar para ele, ele não creu. Aí ele começou a condicionalizar para ele poder acreditar. Eu só acredito se eu tocar. Se aparecer para mim, eu puder tocar, puder ver, eu puder, né? Já percebeu como que às vezes nós queremos condicionalizar a atuação de Deus, do Espírito Santo, de Jesus na nossa vida? Não, eu só vou acreditar se aparecer um passarinho amarelo meio azulado, com bico preto, com a perna amarela, na minha janela, para você entender que essa aqui é a resposta de Deus. Senão eu entendo como não é. Que não é. Uhum. Você já percebeu como que, às vezes, nós oramos, nós pedimos a Deus que Ele se manifeste,
A gente termina com aquela frasezinha bem clichê, né? Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mentira! Porque a certeza que nós temos que todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, a nossa oração ela vai ser respondida. É sim ou não. Mas na maioria das vezes, não é do jeito como a gente pensa. Tomé, ele condicionalizou. Falei, não, eu preciso. Deus, ele entendeu a necessidade daquela alma. Porque se Jesus falasse, não, filho, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas Jesus, ele complementa dizendo, né? Bem-aventurados aqueles que nunca viram, nem tocaram, mas creram. Como que é importante a gente entender esse contexto de Tomé aqui, gente? Vamos lá. Se todas as pessoas agissem como Tomé, não haveriam cristãos, né? Porque nós não temos condições de voltar 2.000 anos atrás, ninguém gravou o que aconteceu, o que nós temos é testemunho, o que nós temos hoje é a possibilidade de verificar quem escreveu os evangelhos, qual a confiabilidade dos evangelhos, qual a confiabilidade dos testemunhos que foram passados, é o que nós temos hoje. Além disso, nós não temos o que fazer mais, né? No entanto, as evidências apontam para uma veracidade dos fatos, a veracidade dos fatos. Agora, a fé, ela admite o questionamento. Você tem a própria ressurreição de Jesus aqui, o capítulo 19, aí diz que o capítulo 20, perdão, diz que lá para o túmulo vai o Simão, vai o Pedro e vai o João também. Só que diz que João, ele correu mais que Pedro, ele foi mais depressa que Pedro. Quando ele chega no túmulo, ele olha para dentro do túmulo, aí o grego ele vai usar duas expressões diferentes. Para João, ele diz assim, ó, João chegou dentro do túmulo, olhou e ficou aguardando. Quando Pedro chega, Pedro vai ver de fato o que tinha lá dentro. Pedro entra, vai olhando como é que está a movimentação da tumba, vê lá as roupas dobradas, Pedro ele vê. Olha que interessante, a fé ela admite racionalização, mas como que isso aconteceu? Né? Não está mais aqui, mas... E de repente ele vai tocando na pedra, vendo, não, realmente isso aqui uma pessoa não empurra. Ele vai racionalizando ali, né? Ele vai se pondo a pensar. A fé, ela admite isso, né? A fé, você pode pensar, você pode racionalizar, mas o elemento da fé é o que a lição está colocando aqui, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu acho muito fantástico. E aonde nós entramos na parte final da nossa lição, que é de quinta-feira, o nosso testemunho de Jesus. Várias vezes ali é apresentado os milagres de Cristo. Seria muito bom se pudéssemos ter visto esses milagres. É gostoso quando a gente vê um vídeo, né, de uma coisa da nossa infância que remete... Parece que a gente volta para aqueles dias, né? Mas hoje nós temos privilégios que o povo daquela época não teve. Nós podemos ver os milagres. Quantos vídeos de testemunhos, de livramentos que nós podemos ver e ouvir com um clique na palma da mão. Antes, pessoas tinham que percorrer quilômetros para poder falar sobre isso. Hoje a gente pode ver e sentir isso também, né? Os sinais da volta de Jesus, que ele só anunciou para eles que quando estivesse acontecendo estava perto do fim, e nós já estamos vivendo essas profecias se cumprindo já, não são profecias de futuro, profecias que já estão se cumprindo. Se eles olhassem para frente também, se eu vivesse naquele tempo lá que esses sinais de Jesus deixou aí, tivesse acontecendo diante dos meus olhos, minha atitude seria outra. Então, e nós estamos vivendo nesse tempo, e eles se assustariam de nos ver como estamos, como se Jesus nem estivesse perto de chegar. Né? Não é à toa que Paulo ele diz em Romanos 13 lá, despertai-vos do sono, porque o tempo está próximo, né? Como que nós podemos falar do nosso testemunho de Jesus e fortalecer ainda mais a fé das outras pessoas nos dias de hoje? E já deixa sua mensagem final aí para os nossos alunos, nossos professores. Eu queria dizer que uma maneira é compartilhar coisas simples da sua vida. Pode dar impressão para alguém, né? Nós estamos falando aqui, pastores, e que falar de Deus seja algo técnico, profundo, e sim, tem a sua técnica, a palavra de Deus tem a sua profundidade,
Mas o legal do testemunho é que cada um fala do que viu, do que experimentou. Né? Qual seria a maneira mais efetiva de eu falar de Cristo para alguém que não conhece a Cristo? Não é falando da teologia, mas falando do que ele fez na minha vida. Fale de uma maneira simples do que Cristo ele fez na sua vida, como a samaritana fez. Né? Fale para as pessoas como é bom ser cristão. Por que você é cristão? Por que você se mantém na igreja a despeito dos anos terem passado, de tudo que te aconteceu? É isso. Né? A palavra de Deus, ela tem poder. E o poder, a carta viva de Deus, como disse Paulo, somos nós. Né? O que Cristo fez na nossa vida, através do Espírito Santo. Então que Deus abençoe minha palavra para você, que Deus abençoe você, que o Espírito te dê ousadia para que você compartilhe com quem não conhece a Cristo do que Ele fez por você em sua vida. Amém. A palavra é autenticidade. O mundo está clamando por autenticidade. Não encontra autenticidade na política, não encontra autenticidade na liderança, não encontra autenticidade nem onde deveria encontrar, que é na religião. Isso tem frustrado as pessoas, discursos demagogos, falsos, vazios, contraditórios. Então, quer um conselho diante desse fechamento dessa lição 7, nosso testemunho de Jesus, a parte de quinta, que já fecha com o comentário da sexta? Seja autêntico, amando Jesus, amando a palavra, se enchendo dela e colocando o foco no outro, como Jesus fazia. Ame as pessoas de verdade. Como que elas vão saber se é de verdade? Você sabe. Você sabe se a pessoa se aproxima de você com alguma intenção ou que não seja outra, a não ser seu bem-estar. Você sabe, você lê. E assim como você é esperto para ler, as pessoas são espertas para ler você. Não idiotize as pessoas. Elas são muito espertas. Das mais simples às mais instruídas, elas são espertas porque são seres humanos. Conseguem olhar nos olhos e saber se é verdade ou não, se isso está vazio, se isso está cheio, se você ama mesmo, se você quer o bem, se você acredita nesse Jesus transformador de verdade ou é falácia. Se eles perceberem a autenticidade, daqui a pouco você vai se emocionar com as conversões que Deus operará nessas pessoas através de você e o seu gesto, o seu amor, o seu envolvimento, cheio do evangelho, repassando de maneira verdadeira a essas pessoas. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Muito obrigado por passar essas 4 lições aqui com a gente. Que Deus abençoe muito o ministério de vocês, Amém. A família de vocês. Amém. Que possamos nos encontrar, quem sabe, em breve. Se não for aqui, que possamos nos encontrar na eternidade. E eu tenho certeza de uma coisa. Deus, ele tem orgulho de nós, porque nós somos filhos dele. E nós estamos aqui para fazer com que as pessoas conheçam essa mensagem de Jesus. E você, professor, tem orgulho de ser um professor da classe da escola sabatina? Tenha orgulho do rebanho que Deus colocou na tua mão, que é a tua unidade de ação. Pastoreie esse povo. Apresente Cristo, testemunhe de Jesus na vida deles, que eu tenho certeza que muitos frutos você às vezes não vai ver aqui na terra, mas você vai poder contemplá-los na eternidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Vamos terminar com uma oração. Quem orou no começo foi o pastor Alex, não foi? Pastor Alisson, pode orar para nós? Vamos orar. Querido bondoso Deus, louvado seja o teu nome pelos testemunhos poderosos que o Senhor provoca, causa na vida das pessoas. Nos impressionou o que o Senhor fez na vida das pessoas lá no primeiro século. Nos impressiona os testemunhos, aquilo que o Senhor faz hoje, em 2024. E nós queremos também pedir a tua ousadia para impactar outras pessoas com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, te ilumine. Semana que vem nós temos mais. Que você se prepare, porque o Senhor Jesus Cristo, ele quer usar você como instrumento para ganhar muitas almas para Cristo esse ano ainda, tá bom? Estamos nos encaminhando para o fim do ano, mas ainda dá tempo para ajudar a salvar muitas pessoas. Que Deus te abençoe e te proteja. Até semana que vem, se Deus quiser.